Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma semana de estudo do capítulo do Evangelho? Então bora lá, sentar num lugar tranquilo, confortável da onde a gente estiver e que a gente possa nesse momento respirar fundo e nesse momento então fechando os nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus. Nós te agradecemos, Pai, imensamente por tudo de maravilhoso que o Senhor nos proporciona, por toda a saúde, proteção, por toda a abundância que temos em nossas vidas, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Que todos nós possamos estar envolvidos na sua luz sempre, Pai. Que o nosso planeta também possa receber neste momento uma bênção de luz, de saúde, de cura, envolvendo cada habitante deste planeta, Pai. Que possamos despertar para a nossa regeneração, para assim podermos contribuir para a regeneração do nosso planeta. Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade de relembrarmos os ensinamentos do Cristo e te pedimos nesse momento que nós possamos absorver ao máximo tudo o que será proposto para essa exposição, que possamos receber todas as bênçãos e as energias da espiritualidade superior, que possam contribuir para a nossa saúde, para o nosso reequilíbrio neste momento, e que possamos contar com a proteção dos nossos anjos de guarda, imensamente gratos a Ti, ao nosso irmão Jesus Cristo e aos mentores da Elos de Luz. Pedimos autorização e damos por aberto a exposição de hoje. Que assim seja. Então, gente, só lembrando, não esqueçam de semear por aí as coisas boas que a gente vê na internet, né? Compartilhem, curtam os nossos vídeos, as nossas exposições, lives, os posts que são feitos no Facebook, para que assim mais coisas boas sejam vistas pela internet, né? E o capítulo de hoje é o capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. No capítulo anterior, na semana passada, nós vimos o quanto é importante a gente compreender o verdadeiro significado dos ensinamentos de Jesus. Jesus foi bem claro quando ele falava da caridade para com o próximo e da humildade, que são condições básicas para a nossa salvação. Tudo o que ele disse envolvendo esses dois ensinamentos é inteiramente claro em todo o Evangelho. É explícito e sem ambiguidade nenhuma. Isso porque até hoje essas duas características, né, esses dois ensinamentos, são regras de conduta que devem nos guiar, regras que todos nós devemos compreender para podermos praticá-las. Então, se a gente não sabe por onde começar a praticar o Evangelho de Jesus, que a gente comece pela caridade para com o próximo e pela nossa humildade. Depois do ensinamento, então, verdadeiramente compreendido, né, depois que a gente viu aquele capítulo que nos alerta e nos ensina como compreendermos as parábolas, como compreendermos as passagens de Jesus, Allan Kardec nos traz essa mensagem de Cristo. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ponha-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Essa passagem está em Mateus, mas vamos ver então o que Jesus está querendo nos dizer com candeia, com alqueire, com iluminação. Quando falta luz na nossa casa, nós normalmente acendemos uma vela, ligamos a lanterna do celular para iluminar enquanto a gente está sem luz, né? Quanto mais alta a gente colocar essa luz, mais ampla fica a iluminação no ambiente. Atualmente, graças ao progresso, nós não precisamos nos preocupar em acender uma candeia e colocá-la sobre o candeeiro para iluminar a nossa casa, porque nós possuímos a rede elétrica. Então, essa passagem, ela é mais um exemplo do costume daquela época, conforme a gente viu na semana passada. Lembram que a gente falava da importância de entender os costumes daquela época para compreender as parábolas.
Então, naquela época, as pessoas viviam em um cômodo só da casa. Normalmente era uma peça só e a família toda vivia ali. Então, de noite, como não tinha rede elétrica, as pessoas acendiam a candeia, que era tipo uma lanterna, uma lâmpada, né, com óleo e com parafina, e colocavam então sobre o candeeiro. O candeeiro era um local mais alto da casa para que essa luz então que foi gerada ali pudesse iluminar todo esse cômodo e todos ficassem iluminados com aquela luz durante a noite. Mas qual é a profundidade desse ensinamento de Cristo? Não foi só para falar de como é que era a iluminação naquela época, né? Vamos então estudar esse pedacinho, esse trechinho desse capítulo, que é só a primeira parte, né? Os meninos vão vir aí com as outras duas partes para completar todo esse capítulo bem rico em ensinamentos. A candeia que Jesus se refere nessa passagem de Mateus somos nós mesmos. A nossa existência é uma candeia viva, é uma chama acesa. Mas como que a gente acende a nossa candeia? A gente ilumina ela, né? Consegue fazer com que ela gere luz através do conhecimento raciocinado. Aquele que esclarece, que vai proporcionar a fortificação da nossa fé. Porque, como nos diz Allan Kardec, sem a luz da razão, a nossa fé se enfraquece. E a gente pode acender essa luz fazendo um evangelho no nosso lar. Mas esse evangelho não é só aquele evangelho que a gente até se faz dessa maneira, a gente está fazendo errado, que é, marcamos o dia, fizemos ali, fechou o livro, vamos continuar a vida que segue. Não, gente. É realmente dedicar aquele dia, aquele dia ser especial, né? Em compreender que a gente vai receber muitos amigos espirituais, vai receber muita luz da espiritualidade superior nesse dia e que essa luz vai perdurar durante toda a semana no nosso lar. E mais do que isso, tudo aquilo que a gente leu durante o Evangelho no Lar tem que ser vivenciado, tem que ser realmente tentado colocar em prática, lembrado durante a semana, para que essa luz realmente se mantenha acesa. Quando a gente fala de acender a candeia, a gente também precisa lembrar de acender a nossa primeira morada, que é a nossa mente, que segundo o Emmanuel, consiste em sentimento e pensamento. Isso é a nossa mente. Então, sentir e pensar sobre a moral ensinada por Jesus também faz a nossa candeia se iluminar. E como que a gente pode manter essa candeia acesa, né, para contribuir para o nosso progresso? Porque a gente faz o Evangelho no Lar dessa maneira de poder compreender o ensinamento de Jesus e tentar vivenciá-lo. A gente ora, a gente se dedica ao nosso conhecimento raciocinado, a lermos livros espíritas. Mas como que ela se mantém acesa? Para a candeia naquela época era necessário o óleo para que ela se mantivesse acesa. Nós também precisamos de um óleo, de um combustível e do oxigênio. O oxigênio é cada oportunidade que Deus nos dá de colocarmos em prática os conhecimentos que a gente adquire. Assim como o oxigênio para o nosso corpo está em toda parte do nosso planeta, o oxigênio para a nossa mente também está acessível para todos nós, através dos livros, das palestras, das pessoas, dos centros espíritas, mesmo de forma virtual. Na semana passada, a gente teve o webinário da Fergs, e esse webinário ele tratou da importância do livro espírita. Então, quem quiser assistir, é só ir lá no canal da Fergs no YouTube e procurar esse webinário do livro. E eles trouxeram uma explicação sobre a importância do livro espírita como algo que nos ampara, que nos ajuda no silêncio da leitura. Então, o livro também é um oxigênio para a nossa mente. O oxigênio também é a oportunidade de provarmos a sinceridade da nossa fé, através da utilização desses conhecimentos espíritas que a gente adquire, e cristãos também, né? Nunca esquecendo. Então, todo esse conhecimento que a gente adquire,
serve para fortalecer a nossa fé e para conseguirmos transportarmos as montanhas da vida. Então é uma oportunidade da gente provar a nossa fé, da gente fortificar a nossa fé através desse oxigênio que é as leituras espíritas, as palestras, as pessoas com que a gente convive, os centros espíritas. E quando o oxigênio é cortado, quando a gente coloca então a nossa candeia debaixo de uma cama ou abafamos com um alqueire, a gente acaba cortando esse oxigênio. E aí, mais uma vez, é um costume daquela época, né? O alqueire era um recipiente utilizado para medir alimentos, sementes. Ele também era um meio de guardar as sementes, né? Do que foi produzido. E aí vem a primeira reflexão. O que na nossa vida está servindo de alqueire? A nossa indisciplina, talvez a preguiça, a acomodação, ou quem sabe a materialidade em si. Ficam essas perguntas para a gente refletir quais são os alqueires da nossa vida. Será que temos um alqueire ou esse alqueire não está interferindo na luminosidade da nossa candeia? E o que seria o combustível? Podemos considerar o combustível o nosso tempo, a nossa energia no ato de se doar, assim como o sol ou a vela que se consome para gerar luz. Como diz o irmão Jacob no livro Voltei, psicografado do Chico Xavier, à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás a tua capacidade irradiante, segundo os ditames da própria alma. Ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e sê feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação do teu devotamento ao bem infinito. Ou seja, quanto mais dedicação, quanto mais sentimento a esse evangelho é colocado na nossa vida, mais nós conseguiremos ser felizes, verdadeiramente felizes, e fazermos então o combustível necessário para essa nossa candeia se iluminar e crescer. Então, sem o sacrifício da nossa energia ou do combustível, não há luz. O combustível está presente na possibilidade, no recurso, na vida em que distribuímos essa luz a quem esteja receptivo em recebê-la, e também a quem convive conosco, nossos parentes, nossos amigos, que todo aquele que aceita as verdades de Jesus, que está receptivo a essa verdade. Então, o nosso combustível, ele é colocado em prática, ele é utilizado quando a gente vê uma possibilidade de falar coisas boas, de passar esse ensinamento de Jesus que a gente aprendeu, em todo recurso que a gente possa utilizar para esse combustível poder gerar mais luz, poder contribuir na nossa vida e na vida do outro, para que a gente realmente possa distribuir essa luz que a nossa candeia gera. Então, assim como o amor, que quanto mais a gente distribui, mais ele cresce, quanto mais luz a gente distribuir, mais a nossa luz se multiplica e permanece acesa em nós. O combustível, então, ele é gerado através do trabalho, da dedicação e do bem coletivo, ou seja, né, minha gente, na fraternidade. Toda vez que a gente deseja fazer o bem e colocar o bem em prática através do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso esforço, a gente está acendendo essa luz, gerando combustível para essa luz. E o combustível também é gerado através da nossa renúncia a certos prazeres em detrimento desse esforço que a gente está se dedicando. O Emmanuel nos diz no livro Fonte Viva que ele nos dá uma orientação. Ele diz: transforma as tuas energias em bondade, em compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar.
Então, se a gente está vendo que a nossa vida está meio apagadinha, assim, está meio, né, off-white, que a gente possa, então, receber esse convite, né, aceitar esse convite de transformar a nossa energia em bondade, em compreensão, para que o óleo da nossa boa vontade nisso faça com que realmente a nossa vida se transforme. Esse é o convite, um dos convites desse capítulo. Então, vejam como faz parte somente da gente acender essa candeia e manter essa candeia acesa, gerando bondade, gerando luz. A vida é movimento. E se a gente quiser realmente desfrutar da felicidade verdadeira, é necessário que nós nos movimentemos, que nós busquemos em nós mesmos as nossas conquistas morais, que pode ser através do estudo, da meditação e do trabalho. E esses são só alguns exemplos que eu peguei, porque tem vários outros exemplos dentro do Evangelho, no qual a gente pode buscar as nossas conquistas morais e realmente vivenciar essa felicidade verdadeira que Jesus nos convida a ter. Mas lembrem que é sempre através do nosso movimento. As coisas não vão cair de paraquedas para nós. A nossa vida não vai se transformar só porque a gente está escutando ou lendo. Ela vai se transformar quando a gente realmente compreender esse ensinamento e tentar fazer com que esse ensinamento transforme o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, né? Contribua ativamente para a nossa transformação. Então, com o estudo, através da leitura do Evangelho, dos livros espíritas, e de outras, né, tantas obras do Allan Kardec quanto outras obras espíritas, elas nos levam a projetar a nossa mente para ideias superiores, para ideias positivas, para essa compreensão da vida. Então, todo o conhecimento lido, ele deve ser meditado, assimilado, posto em prática, para que aí sim se transforme em frutos de renovação efetiva, positiva e consciente das nossas vidas. Então, não se preocupem com o tempo de leitura. Vou ler esse livro rápido para ler aquele outro que me indicaram e para ler esse e para ler aquele. Não, gente. Vamos devagar, absorvendo cada luzinha que esse livro vai trazendo para a gente, cada ensinamento. A gente vê principalmente nos livros do André Luiz, e nos outros todos, né? Mas eu falo do André Luiz, que é o que a nossa casa mais estuda, mais utiliza. O quanto cada trechinho do livro traz um monte de ensinamentos. E cada vez que a gente pega ele para ler, a gente absorve mais ensinamentos que a gente não tinha visto anteriormente. Então, minha gente, o estudo, ele é constante. Não há necessidade de a gente se preocupar com o tempo, desde que a gente estude, absorva, assimila, medite sobre aquele ensinamento dia a dia. E por falar em meditação, meditação é o ato no qual a gente se volta para dentro de nós, onde a gente encontra o nosso eu superior, e a meditação pode ser feita através da prece, através de uma meditação mesmo, para que a gente obtenha a fé que a gente necessita para superar as nossas fraquezas e para nos dar esperança, para nos estimular no bom ânimo e para que a gente sinta a verdadeira conexão com Deus. Quando a gente se dedica a meditar, a gente se dedica a parar o que estamos fazendo, a correria do nosso dia a dia, para justamente olharmos para dentro de nós, nos conectarmos com Deus e sentirmos a presença dele e das energias positivas que a gente pode obter através da meditação e através da oração, gente, porque a oração, ela às vezes a gente faz com menos tempo, né? A gente reza lá 2, 3 minutos, às vezes 5, às vezes quando a gente está rezando 10 minutos, mas a oração nos traz muita coisa boa. O poder da oração é imenso, a gente já falou em algumas palestras. Então, procurem ter esse hábito de orar, né? Se meditar é difícil porque não consegue ficar parado, porque eu não consigo ficar em silêncio muito tempo. Então, orem, gente, orem sempre, a todos os dias. Tragam essa prática para a vida de vocês. E através do trabalho, que pode ser tanto material,
que proporciona a gente cumprir os nossos deveres para conosco, para com a nossa família que Deus nos confiou e para a sociedade que a gente participa. Então, todo o trabalho digno material, ele faz com que a gente contribua para esses setores da vida. E também pode ser o trabalho espiritual, onde a gente exerce a fraternidade com o próximo, onde a gente exerce o aperfeiçoamento do nosso conhecimento de alma imortal, o conhecimento que transcende, então, né, o materialismo. E também no campo da atividade moral a gente luta em adquirir as qualidades elevadas que a gente então, através do trabalho espiritual, a gente consegue desenvolver aquelas qualidades que a gente já encontrou dentro de nós e encontrar outras qualidades que a gente ainda não tinha percebido em nós para assim desenvolvermos. E aí, depois que a gente já viu o que é o combustível, o que é o oxigênio para manter a nossa candeia acesa, né? Como que a gente mantém essa candeia acesa e o que é a nossa candeia, faltou a gente ver o que significa colocar a candeia sobre o candeeiro. Após a gente acender a luz, a nossa luz, essa luz que é inata em nós, é necessário nós elevarmos ela através da vivência desse conhecimento que a gente adquiriu do Evangelho, influenciando então a transformação do outro. Então deixemos essa luz interior transparecer através da nossa palavra, mas principalmente através do nosso exemplo. Passarmos adiante não somente o conhecimento que a gente adquire, né, mas passar o sentimento de amor, porque através dessa luz do amor divino, a gente consegue converter aqueles corações mais petrificados, mais, né, fechados, e mostrar o quanto é gratificante, o quanto é salutar seguir esse caminho de luz proposto por Deus e ensinado por Jesus. Depois que a gente realmente, estou trabalhando combustível, oxigênio, tá tudo fluindo, a minha candeia tá acesa, tá gerando luz na minha vida, então é nesse momento que a gente eleva a nossa luz sobre um candeeiro e faz essa luz iluminar outras pessoas também. Através do nosso exemplo, das nossas palavras, do amor que a gente está transmitindo para aquela pessoa, para que esse amor destrua essa petrificação do coração e faça esse coração sentir novamente o calor dessa luz. Então que a gente coloque as nossas possibilidades ao dispor dos nossos semelhantes, contribuindo assim para a fraternidade que Jesus nos ensinou no Evangelho. Difundir o bem é contribuir e perseverar no amor universal. Então, olha quanta coisa boa a gente é capaz de fazer quando a gente se dispõe a iluminar o outro. Então, toda vez que a gente distribui a nossa luz, passando o conhecimento que a gente adquiriu para o outro, a gente está ajudando outras pessoas a se esclarecerem, a pensarem, a despertarem a consciência. Se as lições que a gente aprendeu, né, seja com o livro, seja com a palestra, enfim, nos fazem tão bem, por que não dividir isso com o próximo, fazer com que o próximo também fique bem? Né? Essa é a proposta, é a gente passar essa luz de conhecimento, essa luz que nos traz compreensão para o outro, para que o outro também se sinta bem, para que o outro também busque acender a sua candeia. E isso não significa que a gente vai começar a falar tudo que a gente viu para outra pessoa, porque aí a gente acaba deixando a pessoa meio zonza, né, de tanta informação. Então, a gente revela as coisas conforme a curiosidade daquela pessoa, sem forçar, né, o outro a algo que ele não queira ou que ele não esteja preparado para receber. Tudo a gente vai lançando a nossa luz conforme o desejo do outro em receber a luz. E aí nesse capítulo o Allan Kardec nos diz que todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele que queira se instruir. Porque há pessoas que uma luz forte demais deslumbraria sem esclarecer.
Então, olha a importância da gente saber dosar o quanto a gente emana de luz, né? O quanto a gente passa de conhecimento do que a gente aprendeu. E isso acontece com todos nós, não só com o outro. Muitas vezes, quando a gente pega um livro para ler, ou algo que a gente queira aprender, e aquilo não entra na nossa cabeça, a gente não consegue terminar, passar do primeiro capítulo do livro, a gente não consegue compreender como é que aquilo que a gente quer aprender funciona. Isso acontece porque a gente não está maduro o suficiente para poder entender aquele ensinamento, aquela aprendizagem. Mas se a gente for tentar mais adiante, a ler novamente esse livro, a aprender novamente essa atividade, essa língua, esse ofício, digamos assim, provavelmente a gente vai conseguir. Porque cada dia a gente evolui, tanto intelectualmente quanto moralmente. Se a gente ainda trabalha ativamente para esse desenvolvimento, mais a gente cresce, né, gente? Então, se a gente não conseguiu ler aquela obra que indicaram, não tem problema, não se martirizem. É porque a gente ainda não está no momento de ler ela, a gente não vai conseguir absorver todo o ensinamento que ela está propondo. Se a gente não conseguiu aprender aquele ofício nesse momento, não fiquem tristes, não é incompetência de ninguém, é só porque a gente não está no momento de aprender aquilo ali. Talvez se a gente aprender outras coisas que vêm antes, a gente consiga exercer muito melhor aquele ofício, a gente consegue absorver muito melhor aquele conhecimento proposto naquele livro. Então, cada coisa tem que vir na sua determinada época, porque uma semente que é lançada na terra fora da estação, ela não germina, ela não dá frutos. Ela não cresce. E o que a prudência manda a gente calar, cedo ou tarde vai ser descoberto, vai ser revelado. Quando a gente chegar nesse certo grau de desenvolvimento, daí nós procuraremos por nós mesmos esse conhecimento, essa luz que nos falta, por a gente já não aguentar mais a situação que a gente está. Então, tudo vem ao seu tempo. Se aquela pessoa que convive com a gente não consegue compreender o quanto a gente deve ser grato por tudo que Deus nos proporciona, quanto aquela pessoa não consegue ver a positividade da vida, que a gente ore por ela e espere, porque ela um dia vai se cansar dessa negatividade, dessa obscuridade e vai procurar a luz. Então Deus, na sua imensa sabedoria e previdência, Ele nos revela gradualmente as verdades, conforme nós, como humanidade, vamos nos demonstrando amadurecidos para receber. E é o que está acontecendo hoje, né, gente? Se a gente for ver quanta coisa está sendo esclarecida, está sendo revelada, nenhuma mentira mais perdura durante anos, ela é revelada quase que de imediato. Não adianta a gente ficar escondendo as sombras, porque elas vão ser reveladas, e isso conforme o nosso amadurecimento. Se elas fossem reveladas antes, talvez a gente não conseguiria compreender toda a justiça que deve ser feita ou a situação que se esclareceu nesse momento. Então, que a gente possa, nós, ser o exemplo da demonstração desses valores evangélicos, através das nossas ações, mas com sutileza, sem o ruído da indiscrição. Nós podemos e devemos expor as nossas ideias espíritas, que vão trazer o bem, que vão trazer a luz da moral de Jesus, mas que a nossa palavra seja envolvida no amor. E o nosso exemplo também, que essa vivência do Evangelho contribua para vários setores da nossa vida. Porque lembram da semana passada em que a gente falou de ser discípulo de Cristo? Ele também está nos convidando a se afirmar no mundo, a cada instante. A cada instante vem situações na nossa vida que nos pedem que a gente demonstre, que a gente coloque em prática os valores espirituais que a gente estuda, que a gente recebe, que a gente se dedica a aprender. Então, nesse evangelho, ele nos diz que mais vale a gente abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver do que a um só que se compraza na treva. Então, deixar os outros em paz, não ficar forçando eles a abrirem os olhos sendo que eles não querem, não é indiferença, mas sim boa política.
porque vai chegar a vez deles, quando eles estiverem preparados, as pessoas vão conseguir despertar para essa espiritualidade, vão conseguir seguir o evangelho, vão ter situações da vida que vão despertar essa pessoa a acreditar em Deus, a orar, a procurar os ensinamentos de Jesus, que a gente procure iluminar quem deseja ser iluminado, mas que a gente não esqueça dessa pessoa, que a gente coloque ela nas nossas orações, que a gente procure sempre iluminar ela de alguma forma, mesmo que seja indiretamente. E o Espiritismo hoje, ele projeta essa luz, né, porque o Espiritismo também é uma candeia, então ele ilumina uma imensidade de pontos escuros do nosso planeta. E as ideias hoje, elas se universalizam e se espiritualizam de forma muito rápida. A tecnologia nos ajuda muito nisso. Então, se a pessoa não vai aprender através da nossa luz, a luz do Espiritismo vai brilhar em algum momento da vida dela. Ela vai conseguir também se iluminar e a própria espiritualidade vai fazer com que essa luz permeie todo o nosso planeta. Só que tudo ao seu tempo, né, gente? E os espíritos também contribuem para isso, eles também nos trazem uma ideia de cada vez para que a gente amadureça, para que a gente compreenda e propague essa ideia antes de apresentar uma nova. Então, lembrem que tudo tem um tempo de acontecer. Muitas vezes a gente fica ansioso para que as coisas aconteçam rápido, mas Deus é a sabedoria suprema, ele sabe o momento de cada coisa vir à tona, acontecer, se esclarecer, cada verdade aparecer. Então vamos à reflexão do capítulo até aqui. Agora que a gente interpretou esse ensinamento de Jesus, a gente verifica que cada um de nós é uma potencial candeia de Jesus a iluminar por onde a gente passar. Então que possamos alimentar bem a nossa candeia com os combustíveis adequados, que irão contribuir para o nosso desenvolvimento moral, mas também para o fortalecimento da nossa fé. E esse ensinamento de Jesus, ele também nos demonstra o quanto a nossa vida é importante e que todos nós somos capazes de produzirmos e distribuirmos amor e luz em nossas vidas, para nós mesmos e para as pessoas que convivem conosco. Então basta a gente buscar os combustíveis certos para alimentar a nossa candeia, fortalecer a nossa mente com esses conhecimentos, para podermos ver e desenvolver o bem e a positividade nas nossas vidas. Todos nós somos candeias importantes para a iluminação desse planeta. Então, se cada um conseguir manter a sua candeia acesa, a gente consegue iluminar todo o nosso planeta com essa luz divina. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para hoje. E vamos então respirar fundo e elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ti, Pai, por esse momento que nós dedicamos a relembrar e estudar os ensinamentos de Jesus e que possamos ser uma candeia que ilumine sempre as nossas vidas e os corações de quem se aproxima de nós. Agradecemos imensamente a essa espiritualidade que nos ajudou, que trabalhou as nossas energias, que nos reequilibrou, e agradecemos também toda a proteção feita durante esse momento. Que possamos, Pai, ter uma excelente semana, imensamente gratos a Ti, aos mentores da Luz de Luz, aos nossos mentores e a toda a equipe espiritual. Pedimos autorização e damos por encerrada a exposição de hoje. Que assim seja. E conto com vocês na próxima semana. Até lá!